Alô, alunos, bom dia! Hoje a nossa aula é de História com o tema Espanhóis na América. A chegada dos europeus à América marcou o início de uma série de transformações na vida de milhões de pessoas e na história dos dois continentes. A terra encontrada pelos espanhóis no outro lado do Oceano Atlântico tinha riquezas que lhe despertaram grandes interesses. Porém, para se estabelecer nelas, os espanhóis tiveram de enfrentar as civilizações que já viviam lá. Aí você vê aí a imagem que representa o conflito. O encontro entre espanhóis e astecas em Tenochtitlan em 1520. O nascimento do Novo Mundo. Como teria sido o primeiro contato entre os nativos americanos e os europeus? Que estranhamentos teriam as pessoas ao se depararem com seres humanos tão diferentes delas? Quando os europeus chegaram à América, esse continente era habitado por diferentes sociedades, cada uma com sua organização política e social e sua cultura. Cristóvão Colombo e sua tripulação, ao desembarcarem em 12 de outubro de 1492, encontraram um povo com característica totalmente desconhecida. Os nativos não se vestiam como os europeus e tinham costumes e práticas religiosas bem distintas, que eram os índios da época, que andavam quase nus. Tinha alguns que andavam praticamente nus, né? Para os espanhóis, que viviam muito bem vestidos, foi bem estranho esse primeiro contato. Essas diferenças lhes renderam o rótulo de selvagem, de maneira que os europeus se sentiam responsáveis por civilizar esses nativos americanos, além de entenderem que haviam encontrado um novo mundo. O que significa um novo mundo? Após a chegada dos Colombo à América, o termo Novo Mundo passou a ser usado pelos europeus para denominar as terras que eles não conheciam até então. Naquela época, os europeus conheciam somente a Europa e parte da África e da Ásia. E aí nós temos a imagem da chegada de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo. O encontro entre dois mundos. Uma das principais descobertas de Colombo no Novo Mundo foi a de que neste continente havia ouro e os nativos sabiam como encontrá-los. Essa descoberta motivou muitas outras expedições europeias ao continente para conhecê-los melhor e obter matérias-primas que pudessem ser exploradas comercialmente, sobretudo o ouro. Com isso, o contato entre os nativos americanos e os europeus ocorreu de maneira diversas e em épocas diferentes, a depender de quem eram os navegadores e de onde eles aportavam na América.
Além de encontrar na América povos culturalmente diferentes deles, os europeus também se depararam com uma grande diversidade natural. Eles entraram em contato pela primeira vez com alimentos como o milho, a mandioca, a batata e o tomate. Todas essas novas descobertas naturais foram exploradas comercialmente. Os europeus passaram a extrair diversos produtos naturais americanos para vender a alto custo na Europa, gerando lucro para quem investia nesse negócio. A extração intensa de tais produtos gerou graves consequências para os nativos. A exploração desenfreada causou a extinção de várias espécies de plantas e animais. Aí você vê aí a imagem, né, de Cristóvão Colombo recebendo o presente dos indígenas. Destruição do Império Azteca. No início do século XVI, diversos governos europeus enviaram expedições para a América. Em fevereiro de 1519, uma delas, comandada pelo espanhol Hernán Cortés, chegou à península de Yucatán, no México, onde vivia a civilização azteca. Quando a expedição de Cortés desembarcou no litoral mexicano, provocou estranheza e espanto na população azteca, pois os espanhóis eram diferentes e tudo o que eles já tinham visto. Assim, a chegada desses homens estranhos foi noticiada ao imperador azteca Moctezuma II, que passou a acompanhar à distância os movimentos dos espanhóis. Durante meses, Cortés percorreu diversas cidades da península, buscando aprender mais a respeito dos costumes dos povos que habitavam a região e da forma de organização do império. Nesse processo, recebeu o auxílio de duas pessoas que trabalharam como seus tradutores. Aguilar, um náufrago espanhol que falava a língua maia, e Malinche, uma ex-escrava asteca que sabia a língua maia e a língua asteca. Na imagem que vocês estão vendo, a Malinche atuando como intérprete, né? Fazendo a tradução entre os espanhóis e os astecas. A tomada de Tenochtitlan. Em novembro de 1519, Cortés chegou a Tenochtitlan, capital do Império Azteca, e foi recebida pelo imperador Moctezuma II. Nos primeiros dias, os espanhóis conheceram a cidade, mas, passado uma semana, Cortés mandou prender o imperador e assumiu o controle do império. Os astecas preferiram negociar a guerrear contra os espanhóis e não se rebelaram até que, certo dia, durante uma cerimônia religiosa, os espanhóis
fecharam as portas de um templo asteca e mataram cerca de 2.000 pessoas. Com isso, a população se revoltou e expulsou os espanhóis de Tenochtitlan. Depois desses incidentes em que o imperador Montezuma II foi morto, Cortés buscou o apoio de povos indígenas, inimigo dos astecas, para conquistar a capital do império. Essa colaboração foi decisiva para o sucesso espanhol, que tomou Tenochtitlan em agosto de 1521. E aqui ficamos com a nossa atividade no livro, página 301 a 303 e no caderno.